de alguns anos a conhecer a realidade do Porto Santo em termos daquilo que poderá vir a ser um geoparque, qual é a receita que dá hoje para que se consiga fazer o geoparque do Porto Santo finalmente sair do papel? Bom, a receita dependerá do modo como o geoparque do Porto Santo for entendido. Não é? E isso ainda tem que ser definido. Como é que se entenderá? Será que fica restrito apenas aqui à ilha do Porto Santo e todos os ilhéus envolventes? Será que enquadra outras regiões mais extensas? Será que será definida ao nível da região autónoma? Tudo isso está ainda em cima da mesa e vai condicionar muito o modo como depois ela possa ser abordada. Não é? Na sua versão mais simples, aquela que nós preconizamos e que defendemos, em que o conceito de geoparque faz sobretudo sentido para o Porto Santo, a solução passará por uma associação de parcerias entre a academia, os investigadores, que vão, no fim de contas, justificar a importância e a relevância internacional dos valores patrimoniais do Porto Santo, as entidades que tutelam o território, portanto aqui neste caso uma Câmara, a Câmara, a autarquia, que envolve direta e indiretamente toda a população, como ficou aqui bem demonstrado, tem que vestir o chapéu, a camisola, enfim, o que quiserem do geoparque, e só assim é que ele poderá ser uma realidade, e também as forças, as entidades, os empresários a vários níveis que geram a riqueza no território. Acha que isto passa sempre por uma parceria público-privada? Neste momento são as melhores fórmulas, sim. As fórmulas de melhor sucesso são essas. Portanto, não é uma estrutura inteiramente privada, nenhuma dessas tem resultado, não é uma estrutura unicamente pública, também não garante todas as valências, já que as populações e os interesses económicos na região têm que ser chamados para dar o seu contributo, já que, como foi aqui também referido, o geoparque não é algo que é, uma vez consagrado, é para todo o sempre. Não, o geoparque tem que ser demonstrado na prática, no dia-a-dia, e cada 4 anos é reavaliado. Portanto, é um processo em contínuo. Uma vez instituído, não para nunca de se trabalhar nessa perspectiva. Portanto, é algo que está constantemente a ser equacionado, reformulado, reequacionado, tem que haver constantemente investimento. E como eu já propus noutras alturas, nós, por exemplo, se o geoparque avançar, se esta ideia de geoparque avançar no Porto Santo, não podemos avançar logo com os trunfos todos. Temos que guardar trunfos porque sabemos que o geoparque tem que mostrar crescimento. Mas aquilo que conhece do Porto Santo, nós temos um geoparque rico, temos um geoparque remediado, temos um geoparque pobre, em comparação com outros sítios que conhece. Com outros geoparques, aqui a riqueza não falaria em termos de área. Em termos de área, há um problema com o Porto Santo, é uma área relativamente pequena. Portanto, isto tem que ser bem explicado numa candidatura, por exemplo, não é? O porquê da área. Imediatamente vão dizer porque não a Madeira também. E isto dizem os avaliadores internacionais e dirão também os restantes, a restante população da região autónoma, não é? E, portanto, isto tem que ser entendido, explicado, e que, numa primeira fase, têm que ser os habitantes a entendê-lo e a defini-lo. É assim que a gente quer, ou quer fazer como nos Açores, que é todo o território da região autonómica que está em jogo. Porque isso também é uma fórmula possível, há perfeitamente argumentos nesse sentido, só que isso vai condicionar muito depois a estratégia com que o geoparque vai ser ou pode ser apresentado internacionalmente. A comunidade científica já deu todos os passos necessários, agora está nas mãos de quem efetivamente deve liderar o processo, que são os decisores políticos. Os decisores políticos, há os governamentais e há os autarcas. Aquilo que deixou aqui claro foi: não é preciso esperar pelo governo regional para que as coisas aconteçam, uma vez que nem Santa Maria ou nas Lajes do Pico teve esse exemplo, não foi? São exemplos contrastantes. O que é um facto é que nos Açores, por exemplo, a defesa do património relacionado com a caça à baleia, o património baleeiro, foi liderado realmente pela Vila Baleeira, pelos habitantes da Vila Baleeira do Concelho das Lajes de Pico. Foram eles que continuaram a preservar todo o seu património e mais tarde o Governo Regional foi atrás
e fez um trabalho que é um trabalho fantástico de recuperação em todas as ilhas dos Açores, de botes, de canoas baleeiras, de casas de apetrechos, de fábricas de baleias, tudo isso está recuperado hoje em dia nos Açores, e dá gozo tremendo ver, para quem tem essa tradição, como eu tenho, ver tudo isto preservado e as populações encherem os botes e a participarem nas regatas e a vermos quase 30 botes à vela é algo fantástico, e hoje em dia é possível porque houve uma conjugação de interesses. Portanto, eu aqui em Porto Santo só me compete falar do ponto de vista científico, e do ponto de vista científico o que eu posso dizer é que o património geológico e património paleontológico e também o biológico de Porto Santo é singular. É singular, merece certamente visitação turística e, do meu ponto de vista, pode perfeitamente ser enquadrado de uma estratégia que é uma estratégia, uma dimensão superior a todos os interesses que aqui estão, que enquadra-se perfeitamente numa perspectiva de um geoparque. Se é o Geoparque Madeira, será idêntico ao dos Açores, englobando todas as ilhas ou não. Isso é algo que tem de ser as pessoas, os habitantes daqui, a dizerem. Pode ser Geoparque Porto Santo, pode ser Geoparque Madeira, pode ser a um nível mais insular ou pode ser um nível arquipelágico. Eu acho que hoje, mais uma vez, assistiu-se aqui a um verdadeiro fórum de cultura, de ciência e, acima de tudo, de altruísmo, onde todos nós demos um contributo para o desenvolvimento e estratégia sustentável da ilha do Porto Santo, porque esta é uma ilha estacional, como ainda hoje tivemos a oportunidade de ver, que são 42 km² de território, mas com a geodiversidade e um património geológico riquíssimo, a nível nacional e internacional. Não se conhece uma ilha tão pequena e tão diversificada. Uma ilha que começou a ser construída no fundo marinho há 18 milhões de anos e que perdura até aos dias de hoje, mas tão diversificada e com vários ambientes, desde a fase tropical da ilha, a fase submarina, a fase glacial, até aos parâmetros climáticos que estamos a passar hoje em dia, que tem uma história riquíssima para contar e que as pessoas nem sempre sabem interpretá-la devidamente. Mas não interpretam devidamente porque também vocês, os investigadores, não a explicam Sim, claramente? aqui o objetivo, e tu ainda há pouco questionaste muito bem, é cada vez utilizar uma linguagem de empatia, de proximidade, rigorosa e objetiva. E às vezes nem sempre é fácil, porque há termos que nós não podemos utilizar os dos nomes, são designações técnico-científicas balizadas internacionalmente e esses nomes têm que ser designados. E depois é tentar desmaterializar e, no local, explicar exatamente, exemplificar tudo o que vamos ver. Bom, o primeiro desafio é da responsabilidade dos autarcas. O município tem que declarar apoio inequívoco a este tipo de estratégia e tem que declarar que será o seu plano de ação para os próximos anos. Não há qualquer geoparque sem o apoio dos municípios e os municípios têm que entender que um geoparque não é algo que vai tratar do seu património geológico, mas é algo que vai tratar de toda a gestão do município. Toda a gestão do município vai passar a estar debaixo do chapéu do geoparque. E, portanto, enquanto o poder político local não tomar essa consciencialização, o processo não avança. Havendo essa consciencialização, a fase inicial passa por ter uma equipa de gestão que vai levar à frente este projeto. É necessário haver um grupo de pessoas com capacidade de estabelecer parcerias no território. É preciso que essas pessoas conheçam muito bem, obviamente, o que é o projeto Geoparque, conheçam muito bem quais são as potencialidades do território e conheçam quem são os parceiros que podem ajudar a desenvolver essa estratégia. Eu disse há pouco que não é expectável que seja essa entidade de gestão a pôr tudo em funcionamento, mas é expectável que essa entidade de gestão consiga reunir os apoios e os parceiros que vão colocar de pé o Geoparque. Portanto, essa equipa de gestão vai ser essencial. E essa equipa de gestão vai ser essencial também para desenhar o plano de ação para os próximos anos. O cronograma
o que é que nós vamos ter que ter montado em 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando é que nós vamos querer avançar ao passo seguinte e fazer uma candidatura à Unesco para isto ser reconhecido como o Geoparque Mundial da Unesco. Timings e metas, é absolutamente essencial. É absolutamente essencial definir um projeto, um geoparque não se faz de um ano para o outro, portanto é necessário que este plano seja um plano consciente e um plano realista. E, portanto, definir etapas que se consigam cumprir com determinados fluxos de financiamento. Portanto, é necessário que se consigam encontrar os meios que vão financiar algumas das ações que o Geoparque vai ter que implementar. Sr. Presidente, hoje está com a sensação do dever cumprido ou com a sensação de que tem uma folha em branco para começar a escrever? Eu tenho uma parte do dever cumprido, na medida em que sempre foi uma prioridade valorizar o nosso património geológico, sobretudo o nosso património cultural, que é, ao fim e ao cabo, uma identidade de um povo, Ilhéu, as nossas tradições, os que estamos. De facto, aqui estão lançadas as sementes para que criemos um geoparque do Porto Santo, que seja um reflexo dessa identidade cultural, patrimonial e, sobretudo, que seja uma forma de impulsionar a nossa economia, de ajudar as nossas pessoas que estão aqui fixadas no Porto Santo, sejam elas porto-santenses ou pessoas que escolheram o Porto Santo para viver e para trabalhar. E, no fundo, temos as empresas locais já motivadas, temos os stakeholders todos já com água na boca, que ao fim e ao cabo puderam contar aqui com 4 pessoas que são de grande renome nacional e internacional, ou não fossem pessoas já experientes em matéria de património geológico. Refiro-me concretamente ao engenheiro João Batista, que já toda a gente conhece, ao professor Mário Caixão, ao professor Sérgio Ávila, que é um profundo conhecedor também de uma realidade idêntica à nossa, da ilha de Santa Maria dos Açores em particular, e do professor José Brilha, que também é um dos coordenadores de geoparques, muito conhecido a nível nacional e internacional, na medida em que também faz uma ligação estreita com a Unesco em matéria de rede internacional de geoparques. No fundo, da parte do Executivo, o que é que vou fazer no entretanto, no imediato? É reunir esta equipa, juntamente com a responsável, a Rubina Brito, que também tem um papel preponderante em matéria de criação de geoparque, e responder àquelas questões que foram lançadas precisamente pelo professor Jabrilha no âmbito da sua intervenção, de forma aqui a calendarizarmos a criação da entidade que irá gerir o geoparque, bem como quem irá coordenar, que à partida quem deverá coordenar é sempre o município enquanto líder de um concelho. No fundo, o que é que pretendemos com isto? Pretendemos já aproveitar a vinda do Sr. Ministro da Economia no próximo domingo, a quando da celebração dos 20 anos da elevação de Vila à cidade do Porto Santo, e, portanto, e também envolver o Governo da República, bem como outras entidades regionais, locais, nomeadamente parceiros, entidades privadas, entidades públicas, neste desígnio que é sem dúvida uma ferramenta essencial no puzzle do desenvolvimento sustentável do Porto Santo e, sobretudo, tendo em conta aquilo que se chama geoturismo, geodiversidade e a parte pedagógica, que é o envolvimento também das comunidades escolares. E uma coisa, quando é que esse papel em branco vai estar escrito de um lado e do outro? Quando é que podemos ver o geoparque? Esse papel irá, até o final do ano, ver a luz do dia, em termos de forma associação, e depois do ponto de vista da criação de um plano estratégico que vincula o município e as demais entidades para além deste mandato, ao longo destes anos, porque como ouvimos aqui falar e bem, o geoparque não nasce do dia para a noite. O geoparque é um processo evolutivo que vai ser implementado ainda neste mandato. Isto é uma promessa que eu quero ver já cumprida e que faz parte também do nosso programa de governo local, mas sobretudo é um programa, é uma ferramenta essencial para o médio e longo prazo, ou seja, nós iremos envolver todas as entidades públicas e privadas neste desígnio, ciente de que o Porto Santo não é só praia, não é só sol. O Porto Santo tem muito para oferecer. Tem uma geodiversidade muito rica, tem muitos minerais, tem muitas fossas e, sobretudo, tem aquilo que nós chamamos também de mercado de saúde e bem-estar e de diving. Por isso mesmo, ciente desta necessidade, nós já pedimos a uma equipa para fazer um levantamento exaustivo de tudo o que tem que ver com os fundos marinhos do Porto Santo, para oferecer precisamente a quem visita o Porto Santo, com vista a mergulhar nos nossos mares, uma informação fidedigna dos locais melhores para a prática do mergulho, assim como também para os investigadores que queiram
levar a cabo os seus trabalhos de investigação no âmbito de um polo que se pretende criar a médio e longo prazo de investigação, seja uma extensão da Madeira, seja uma extensão da Aveiro ou do Porto, independentemente disso, seja um polo de investigação que nos eleve a nossa identidade além mundo, que leve as nossas tradições e costumes além mundo, porque o Geoparque também é vender os nossos produtos locais, o nosso bolo do caco, as nossas iguarias tradicionais, enfim, tudo o que nós temos para oferecer a quem nos visita, as nossas uvas, as nossas melancias, os nossos tomates, tudo o que é frutícola, hortícola, tudo o que nós temos de bom, inclusive os nossos vinhos, e também os locais de referência, como é o caso da Fonte da Areia, que iremos brevemente reiniciar as obras para adotar esse mirador emblemático da dignidade que ele merece e até porque é classificado como geossítio. Bem, agora penso que temos a informação que precisávamos para perceber o que é um geoparque, quais são os desafios que temos pela frente e o que é preciso fazer. Neste momento eu acho que é preciso haver uma estratégia. Uma estratégia pode começar por ser uma estratégia política, portanto pode ser uma estratégia da Câmara Municipal e que pronto, tem que ser uma estratégia que integre todas as áreas, como aqui foi falado, e que permita a médio e longo prazo dinamizar a nossa economia local, que é uma coisa que se falou se calhar aqui pouco, mas que também é um dos grandes objetivos do Geoparque. É basear-nos nos nossos valores naturais, no nosso património e desenvolver a economia local, como através do turismo, criarmos produtos geoturísticos e vendê-los às pessoas que nos visitam e mantê-las aqui mais tempo e não somente durante o verão.